Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Diga glória a Deus. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós estaremos lendo apenas 2 versículos que nortearão a mensagem nessa noite, embora o texto dessa mensagem seja riquíssimo. Mas eu vou falar sobre o texto inteiro para que vocês possam se contextualizar. Porque a história, o qual nós iremos falar nessa noite, ela está registrada no capítulo 5, mas a partir do verso 21. A partir do verso 21. E ela vai terminar no verso 43, então é um texto bastante extenso. E este texto também está registrado em Mateus capítulo 9 e em Lucas capítulo 8, com enfoques diferentes e informações que podem contribuir para o enriquecimento dessa história, para uma compreensão de maneira mais intensa. Mas o verso que nós iremos ler são somente 2, o 35 e o 36. E diz assim o 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Você pode dizer glória a Deus? Olha para quem está do seu lado e diga para ele, por favor, com muito carinho: não temas, crê somente. Diga. Para quem está do outro lado, diga: não tenha medo, acredite, tenha fé. Diga para ele. O texto que temos em mãos é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, se lembramos de Jairo, um dos principais da sinagoga. Nós estamos falando de um dos líderes daquela religião judaica, onde eram responsáveis pela sinagoga, pelos cultos, pela apresentação de orações, de palavra, pela reflexão da Torá. Quando nós olhamos para este texto bíblico, vemos um homem que tinha poder, que tinha autoridade, que era conhecido, um homem que era alguém, mas que diante da tribulação, diante de um cenário de dor, diante de um cenário de desespero, ele deixa de ser o Jairo, o principal da sinagoga, o homem importante, de fama, e de toda a sua pomposidade, tira toda essa vestimenta, abandona tudo isso e se veste de humildade para, ao invés de correr para a sinagoga, correr para os pés de Jesus. Marcos vai escrever que Jesus estava chegando de um lugar, Gadara. Ele havia passado por uma experiência lá em Gadara, onde ele expulsou o demônio dos gadarenos, de 2 endemoniados, operou um milagre tremendo, mas mesmo assim foi expulso daquele lugar, porque aquele povo se sentiu prejudicado, financeiramente falando, quando os porcos se precipitaram no abismo. Jesus entra no barco e volta. Agora, quando ele desce à praia, que ele desce do barco, a multidão lhe comprime, e no meio de toda essa multidão, um homem importante, conhecido por todos, que deveria estar em pé, deveria estar com o seu anel no dedo, deveria estar esperando Jesus aqui na posição, esperando Jesus chegar, porque geralmente quando a pessoa é muito importante, ela não entra, ela espera ser chamada, ela não senta, ela espera ser conduzida, ela não vai até você, ela espera você chegar e não te cumprimenta, espera você cumprimentar. Ô doutor, como que o senhor está? Tudo bem? Ele, estou bem, e você? Então o normal é que esperasse que os discípulos de Jesus descessem e falassem: ô principal, como é que o senhor está, senhor Jairo, como que o senhor está? Mas não! O cara que era importante, o cara que tinha tudo para ficar ali esperando ser paparicado, ele se joga nos pés de Jesus, ele pula nos pés de Jesus em desespero, porque aqui ele não é o principal da sinagoga, ele é um pai desesperado que precisa urgentemente de um milagre. É um momento em que a vida nos ensina em que nada que temos, possuímos ou somos é suficiente para gerar milagres em nossos dias, em nossa vida ou em nossa família.
nós somos, possuímos ou temos é suficiente para transformar uma situação impossível em um milagre real. Mas Jesus tem a receita, Ele tem a chave, Jesus tem o poder e a autoridade, Ele tem a vida que necessitamos e que esperamos para que a nossa vida seja completamente impactada pela sua presença. Jairo entendeu isso, ele manifesta a sua fé em humildade. Ele se joga aos pés de Jesus. Quando ele vê o barco chegando, o coração dele dispara. Talvez ele tenha esperado Jesus voltar, porque disseram, quando ele perguntou onde está o mestre, ele foi para o outro lado, mas ele volta, ele sempre volta. A multidão sempre fica aqui esperando ele chegar. E ele pode ter ficado escutando, né, as pessoas falando, olha, ele curou um cego, ele curou um mudo, ele curou um leproso. E Jairo se enchendo de fé e de confiança, quando ele chegar, eu vou clamar por misericórdia. Ele se joga aos pés de Jesus e faz um pedido diferente dos outros pedidos. Porque ao invés de pedir o milagre somente, ele pede para que Jesus visite a sua casa. Ele não somente manifesta a fé dele em Jesus, mas ele faz um pedido específico. Mestre, vem comigo visitar a minha casa e impor as mãos sobre a minha família. Isso faz com que Jesus entenda que Jairo compreendeu quem era o mestre. Jairo está manifestando uma fé real diante de Jesus. Não é somente um momento de desespero, não é somente um momento de preciso de ajuda, porque o camarada, quando ele é importante na religião, você não vai ver, raramente você vai ver, um pastor muito famoso descer dos degraus, né, da posição dele, para falar com uma pessoa muito humilde e pedir ajuda ou conselho. Você não vai ver. Geralmente você vê pastores dando curso e ensinando para outros pastores. Mas ele é alguém que ele tem um nome a zelar. É importante frisar que para a religião da época, para os religiosos, fariseus, estudiosos da palavra, falar de Jesus era falar de um ponto complicado. Era um agitador, um pregador, era alguém diferente, que interpretava as coisas de um jeito que parecia que a gente não compreende. Quando ele chega, ele traz desafios terríveis em suas palavras. E nós, como estudiosos da lei, a gente tenta pegar ele, mas ele sempre sai fora. Ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Talvez nas reuniões de ministério, talvez nas reuniões do templo, os principais da sinagoga, os fariseus, e todos comentavam sobre Jesus. Já ouviu falar de Jesus? Estão dizendo que ele é um cara legal, ele cura pessoas. Sei não, acho que ele é só um charlatão. Outros dizem, ele está sempre interpretando as palavras de um jeito que coloca a gente em dificuldades. Já ouviu dizer que ele está curando no sábado? Ele está descumprindo com algumas das nossas ordens. E quando Jesus chamou os fariseus, sepulcros caiados, que eram bonitos por fora e podres por dentro, havia então um desafio para Jairo, uma decisão. Ver Jairo diante de Jesus, ajoelhado e chorando, clamando por ajuda a Jesus, era uma das principais provas de que Jairo já não se importava mais com nada, a não ser com a necessidade do seu milagre urgente. É como aquela irmã que vem toda maquiada, e quando a palavra bate no peito, ela não se importa se a maquiagem vai borrar, e ela chora. Mas tem aqueles que se importam, tem aqueles que seguram e falam, não posso chorar, minha maquiagem vai borrar. Há quem se importa, mas Jairo deixou de se importar. E isso é crucial para a maneira como Jesus está observando a sua atitude. Jogar-se aos pés de Jesus é um sinal de humilhação.
É um sinal de aceitação da sua fraqueza e falibilidade. Eu não sou ninguém agora, e eu preciso da tua mão. Ele não pede por um milagre somente, ele pede para que Jesus siga-o e estende a mão. Eu preciso da sua mão, Jesus. Eu preciso da sua mão. Como eu preciso de ti. Porque se o Senhor não vier, eu vou perder a minha filhinha. As palavras de Jairo, elas são muito específicas, elas são claras e objetivas. Quando Jesus desce do barco, ele se joga aos pés de Jesus e diz: minha filhinha está muito doente, quase à morte. Vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva, e assim ela viverá. Há muita fé nessas palavras. A manifestação de fé nessas palavras. Mas quantos de nós aprendemos a falar bonito e aprendemos a nos posicionar religiosamente diante do Deus que é pregado no templo? Quantos de nós iniciamos orações que arrepiam quem estão do nosso lado, mas não chamam a atenção de Deus? Este momento em que a vida começa a provar a nossa fé e a testar quem verdadeiramente Deus é para nós. É o momento em que eu estou diante de uma necessidade. É óbvio que eu vou procurar Deus. Mas onde estava você quando a necessidade não batia na sua porta? Quem era você quando a necessidade não te puxou pela orelha e te jogou aos pés de Jesus? O que você fazia antes da necessidade, antes da dor bater na porta da sua casa? Quem era você e quem Deus era para você antes da dor tocar o seu coração? A Bíblia vai dizer que melhor ir para o enterro do que para uma festa, porque no enterro, na dor, na dificuldade, eu aprendo muito mais. Talvez os momentos de dificuldade na nossa vida sejam especificamente, milimetricamente permitidos para que eu e você tenhamos a oportunidade de conhecer de fato quem é Jesus. E melhor do que isso, conhecer quem somos nós e observar como está o nosso coração. Naquele instante, Jesus ouve as palavras de Jairo. E no verso 24 do capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus se levantou e foi com ele. Marcos é o evangelista que melhor descreve todo esse acontecimento. Ele traz detalhes que são importantes para a gente entender cronologicamente os acontecimentos. Mas ainda está registrado em Mateus que ele é mais resoluto. Ele vem de forma mais pragmática, dizendo: olha, isso aconteceu e ponto. Mas ele deixa claro no seu viés que Jesus é a manifestação do reino sobre a morte. Marcos, por sua vez, ele vem trazendo uma explicação onde faz você entender que a fé é necessária para a manifestação dos milagres. É apresentar Jesus como autor e consumador da nossa fé, e a nossa fé nele manifesta coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Lucas, o médico, ele descreve de um jeito mais emocional. Você vai ver em Lucas no capítulo 8, Lucas citar choro e prantos o tempo inteiro. Ele vem colocar o chorar, o desesperar, e vai colocando Jesus tomando pelas mãos a menina, descrevendo de maneira mais emocional e deixando você sentir um pouco o que é esse lado humano do sofrimento. Mas de qualquer maneira, ele também permite que você veja que Jesus se manifesta sobre a morte e que cura de maneira profunda o coração. E ele deixa claro isso porque Lucas é o único evangelista que cita a idade da garota.
Lucas vai dizer que a garota tinha 12 anos. E isso aqui é proposital, porque daqui a pouco encontraremos uma mulher que por 12 anos não viveu. Quando nós olhamos ainda para a história, Jairo convence Jesus de caminhar com ele. É o momento em que você chega até Jesus e fala: Jesus, eu estou assim, assim, assim. Minha empresa está assim, assim, assim. Minha família está assim, assim, assim. Minha saúde está assim, e eu preciso que o Senhor venha comigo. Porque todos nós, diante da luta e da dor, vamos procurar socorro. Mas você se lembra que os discípulos estavam todos juntos quando encontraram Jesus caminhando por cima do mar e gritaram fantasma, e Jesus gritou de lá: não temas, ou seja, não tenha medo. E que a ausência do medo trouxe a coragem suficiente para o coração de Pedro para colocar os 2 pés sobre a água e iniciaram a caminhada por cima das águas como se tivesse uma ponte ali. Mas que a presença do medo, quando ele olhou para as ondas, fez ele afundar. Jesus sabe que o medo é uma armadilha humana, uma armadilha da carne que nos faz perder oportunidades, que nos faz desconstruir histórias, que nos evita de avançar o suficiente para chegar em lugares onde o Senhor tem para nós. Tem um vídeo do meu filho tem 8 anos, fez 9 ontem, e tem um vídeo do meu filho que ele fala: o medo é uma armadilha que nos impede de sonhar. Porque desde criança eu ensino para o meu filho que o medo é uma mentira. Toda vez que ele tinha medo, eu chegava e falava assim: filho, o medo é uma mentira. É uma mentira que está tentando convencer você de que monstros existem no escuro, e eles não existem. É uma mentira que está tentando convencer você de que as pessoas, que você precisa ter vergonha, porque as pessoas vão rir de você se você se colocar diante da sala e falar. Medo de falar em público. Por quê, filho? Elas vão ficar assustadas quando ouvirem você dizer e falar: meu Deus, que menino inteligente, como ele fala bem. O medo é uma armadilha que só existe para colocar você em um lugar oculto e pequeno, exatamente o lugar onde Deus não tem para você, porque o que o Senhor escolheu para você é uma vida com abundância. Diante de toda essa situação, Jairo, tomado por um temor, clamando por misericórdia, convencendo Jesus de segui-lo, quando ele começa a caminhar com Jesus, parece que eu estou falando da sua vida, parece que eu estou falando da minha vida. Quando começamos a caminhar com o Mestre, quando as coisas começam a dar certo, quando parece que os céus ouviu a nossa oração, Jesus parou. Fica imaginando Jesus parar, e Jairo continuar caminhando e parar aqui e olhar para trás. Oi? Talvez ele nem tenha percebido Jesus parar, porque a multidão comprimia Jesus. Então Jesus estava com Jairo, e aí talvez, enquanto eles caminhavam, Jesus para e Jairo nem perceba, mas escuta Jesus dizer: quem me tocou? Jairo assusta, olha para trás e vê que Jesus está parado. Aí o medo vem de novo. Já pegou trânsito totalmente parado no dia que você acordou atrasado para ir para o serviço? O coração começa a bater mais rápido, e você quer de todo jeito dar um jeito, jogar no acostamento, passar por cima da grama, você pensa em várias maneiras, e você fica pensando: vai rapaz, vai, abriu, vai. Porque é normal do ser humano, em um momento como esse, sentir todo o seu corpo clamar por resposta. E agora Jairo está diante de um Jesus que ouviu o seu clamor parado. Bora Jesus, qual é? Alguém te tocou? Como assim? A minha filha está morrendo. Vamos.
Bora, por favor, bora. Na cabeça dele, devia ter, não, agora, o que aconteceu? Por que ele parou? Meu Deus, a menina vai morrer. Eu preciso que ele caminhe, eu preciso dele. Cadê? Vamos. No nosso tempo, na velocidade do nosso tempo, no costume de tudo na hora. Vamos. Ele ouviu a minha oração, claro, ele ouve. O pai fez uma oração para Deus antes de eu nascer. E meu pai fala dessa oração todos os dias. Meu pai está com 60 e tantos anos de idade. Ele faz aniversário na segunda, inclusive. E eu estou vendo agora o responder dessa oração. Só agora. E ainda nem começou direito. O cenário que nós estamos descrevendo é um cenário dramático. Jairo está de pé, suando, aflito, e cada segundo que passa é um segundo de sofrimento, e também um segundo a menos de vida da sua filha. E tudo o que ele tinha no coração é a certeza de que a esperança estava caminhando com ele, mas de repente parou. Só que agora Jesus está parado no meio da multidão, perguntando quem me tocou, porque algo aconteceu. Havia uma mulher, o qual nenhum dos evangelistas cita o seu nome, que passava por 12 anos de sofrimento. Essa mulher já estava fisicamente esgotada, completamente destruída. Ela estava com fluxo de sangue ininterrupto. É como se fosse uma menstruação que nunca acabasse. Isso fazia com que ela fosse pálida, frágil, doente. Isso fazia com que ela fosse uma mulher abatida. Mas pior do que isso, porque se tem coisa pior do que a doença, é a ausência de socorro. Porque se eu estou doente, eu caí da escada, arrebentei com o meu ombro, braço, tudo, saiu do lugar, ficou pendurado. E quando eu gritei, a minha esposa já chorou antes de chegar. Quando eu escutei o choro dela, meu coração se encheu de um misto de emoções que eu não conseguia explicar, eu não conseguia identificar. Ao mesmo tempo era uma preocupação do tipo, poxa, fiz minha mulher chorar. Não se preocupa, meu bem, que isso? Mas ao mesmo tempo era um sentimento de uau, como eu sou amado. E depois ela chamar o corpo de bombeiro, me abraçar e tudo mais. Como eu sou cuidado. Mas nós estamos falando de uma religião que não foi por mal. Moisés era um legislador, talvez o camarada mais capacitado para fazer a legislação daquele povo, que é tirado do meio dos escravos, que é arrebatado do meio de uma mentalidade escrava, de uma mentalidade pequena, curta e limitada, é levado para um lugar de poder, aprende o suficiente para escrever as leis. E quando ele escreve as leis, ele coloca leis que vão cuidar do povo, como por exemplo, não comer comida imunda. Quais são os animais imundos? Aqueles que vão te passar doenças. E num local como o deserto, num povo que era nômade, irmão, não dá para explicar muito. Só não come, por favor. Está proibido. Não dá para explicar. Por que eu não posso tocar no leproso? Porque se você tocar, você está imundo. E você vai ser imundo, vai ser tirado daqui também. Quer tocar? Tenta, sorte. Porque para criança você não explica muito, entendeu? Para gente que tem visão limitada, não tem necessidade de explicar demais. Ele só proíbe. Ele não explica por que não pode tocar na mulher durante o período de menstruação. Não tem explicação, é só, se tocar tu está imundo. Quer tentar a sorte? Toca aí. Porque se ele não falasse, irmão, camarada não ia respeitar o período de purificação da mulher, ia adoecer ela, ia causar infecções. Mas para isso, ia denotar muita explicação para um povo que nem queria ele como líder direito, que reclamava toda hora quando ele trazia um negócio novo. Para que explicar? Só proíbe e acabou.
Está proibido, toca para tu ver se tu não vai ser jogado lá fora do arraial, toca. A lei ficou assim, sem muita explicação. Ela agora está num fluxo ininterrupto, e diante da lei, se tocar nessa mulher, se é imundo. A lei era para proteger o ser humano. Nesse caso, para proteger a mulher da fome insaciável do marido. Calma, garotão, deixa a mulher. Ué, quer matar a mulher? Calma, rapaz. Toca nela para tu ver se tu não está imundo, enrolado. Toca. Mas nesse caso, já tinha 12 anos que ela estava nessa situação. E se ela sentasse aqui e alguém sentasse? Imundo. E se ela tropeçasse em alguém? Imundo. E se ela encostasse? Imundo. Se alguém abraçasse ela, está imundo. Ou seja, já são 12 anos que essa mulher não tem afago, carinho, cuidado, abraço. Não é só o que a doença faz com o corpo, mas o que todo o seu emocional grita e influencia em todo o seu corpo, mentalidade e vida. Está mais fraca do que precisava, né? A doença mata, mas a falta de amor mata também. E agora ela tem uma decisão a tomar. Se eu me enfiar na multidão e descobrirem que eu estou pegando em todo mundo e contaminando todo mundo, vou morrer apedrejada. Mas 12 anos, irmão, sem poder tocar a vida, sem poder ser ninguém. Quando chegava no mercado, as mulheres que conheciam a história dela já cochichavam. Tá aí, imunda, já são 12 anos, coitada dela, tadinha, né, mano? Menina, a filhinha vai correndo, pegar a bolinha, chegou perto, sai de perto dela, tá doida? Puxa a menina pelo braço, sai, menina, é imunda, rapaz, é imunda. E aí a vontade de não sair mais de casa, a vontade mais de não viver, até porque ela nem está vivendo mesmo, está passando pela vida como alguém que só espera a morte avisar que acabou. E quando Jesus é tocado, a Bíblia diz que imediatamente ela é curada. Imediatamente ela é? Então por que Jesus parou? Essa parada de Jesus aqui, essa paradinha dele estratégica, ela é maravilhosa. Porque quando Jesus para, os céus começam a ensinar todos que estão ali. Um povo que segue uma lei cegamente, sem nem saber o porquê que segue a lei. Quantas coisas o crente faz sem nem saber por que faz, na verdade? É por isso que tem alguns que fazem coisas que nem deveriam fazer, simplesmente porque alguém mandou ele fazer, e ele achou até que estava na Bíblia, e nunca foi lá ler na Bíblia para saber se realmente aquela regra, aquela ordem está na Bíblia mesmo. Minha mãe teve um problema com a irmã muitos anos atrás, porque a irmã jurava por pé junto que estava na Bíblia, que não podia aparar as pontas dos cabelos. Quando Jesus para a mulher fisicamente curada, agora tem a oportunidade de ter a sua cura revelada. Ela poderia apresentar-se ao sacerdote? Sim. Sacerdote poderia verificar a cura, atestar a cura, declarar ela limpa perante todos? Sim. Mas Jesus, o sumo sacerdote, quer fazer isso. Aí ela para, e quando ela para, Jesus grita: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Durante 12 anos ela foi vista como impura. Durante 12 anos ela viveu escondida, rejeitada e isolada. Mas agora, diante de todos, Jesus chama aquela mulher rejeitada de filha. Enquanto todos chamavam ela de imunda, Jesus chama aquela mulher de filha. É algo que ninguém dizia há muito tempo. E Jairo está parado, desesperado, querendo saber quanto tempo vai demorar ainda aquela conversa. Mas antes de atender o milagre de Jairo, Jesus mostra para Jairo, mostra para ele
que ninguém, nenhuma causa é interrupção. E que nós temos a agenda apressada. Jesus não. Ele segue o seu tempo. E quando entendemos o seu tempo, descansamos em um Deus que tem poder e controle sobre todas as coisas. Jesus honra cada pessoa quebrada que se aproxima dele. E às vezes você pode até pensar que é invisível. Pode até pensar que não é prioridade. Às vezes você pode até pensar, Deus se lembra de todo mundo. Veja aquele irmão, veja aquele pastor, veja aquele obreiro, veja aquele porteiro. Parece que todos eles são abençoados, a empresa dele dá certo, a família dele é feliz. Olha só a vida dele, olha a saúde dele. Parece que só eu é que nasci para dar errado. Mas eu quero trazer uma mensagem que Jesus falou ao meu coração enquanto estava estudando isso aqui. Para Jesus, você é tão importante que Ele vai parar tudo, olhar nos seus olhos e dizer: filha, filho. Mas isso vai depender de quem é você. Você compreende que a dor fez com que Jairo buscasse Jesus? E agora ele tem a oportunidade de passar pelo teste da fé. Vai piorar. Enquanto Jesus conversa com aquela mulher, curando, manifestando em público a cura daquela mulher, chega um pessoal e fala com Jairo: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus ouve isso. E mais do que isso, ele sente o impacto que essa frase traz ao coração de Jairo. É como se o coração de Jairo parasse de bater por alguns segundos. Morreu? A lágrima vem aos olhos, engasga, entala. É a notícia que chega para enterrar a esperança. Jesus olha para Jairo e diz a frase que muda tudo: não tenha medo, continue crendo. Você não foi, saiu do sinagoga, me procurou, me esperou, não jogou-se aos pés do Filho de Deus, não creu, não acreditou que se eu fosse até a sua casa. Continue crendo, não tenha medo, porque o medo pode mudar a situação, não a situação determinada por Deus, mas a situação do seu coração. Estava tudo indo bem, você estava caminhando com o Senhor, tomando as decisões nele, mas então os desafios começaram a se tornar maiores. Creu que seria curado, mas a doença evoluiu. Creu que o casamento seria restaurado, mas agora ele saiu de casa. Creu que a vida iria melhorar, mas agora as dívidas engoliram o seu patrimônio. Creu que o negócio ia dar certo, mas agora já declarou falência e fechou as portas. Creu que as coisas iam evoluir, que as coisas iam dar certo, porque você colocou tudo nas mãos de Deus, mas aí as coisas pioraram. Deixa eu só lembrar um negocinho para você. Existem momentos específicos que a nossa fé é determinantemente testada diante de Deus, para exatamente você saber, não Deus, porque Deus sabe todas as coisas, mas você saber aonde está o seu coração. Porque quando eu desisto diante da notícia, significa que a minha fé não estava acima de todas as coisas. A minha fé em Deus faz com que eu entenda que não há nada impossível para Ele. A minha fé em Deus faz com que eu entenda que se está morto já há 3 dias, pode ainda ressuscitar. Quando Jesus chega para atender o clamor de socorro de Marta e Maria, elas dizem: Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora já morreu, já faz 3 dias. Ele olha para elas e fala assim: ó, você crê? Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero. E enquanto eu tenho fé, o medo some,
porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso é manifesto diante a confiança que tenho nele, é a manifestação da minha fé em Cristo Jesus. Porque Ele nunca deixou de me amar, mas só me sinto amado quando eu creio que Ele vive e que é o dono da minha vida. Ele está vivo e nunca deixou de nos amar. Quando nós sentimos que não somos amados ou que fomos esquecidos por Deus, é o momento que o medo e a incredulidade tocou a nossa vida e o nosso coração. Mas você vai dizer, no nome de Jesus, palavras que destroem essa afirmação e que calam a voz de Satanás. Porque o medo, atrelado à estratégia satânica de usar a mentira para manipular a sua vida, faz com que você se sinta menor do que você é, incapaz diante de um problema, sendo que você tem um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. É exatamente o que o inimigo quer. Eu sempre falo isso, o diabo não está com problema, ele não está nem aí para os seus pecados. Tem um negócio que o diabo não está nem aí, é para os seus pecados. Porque ele sabe que Jesus perdoa e sabe que você vai para o céu. Mas ele quer transformar a sua vida, a sua existência no inferno. Mantendo você escravo da culpa, mantendo você escravo de você mesmo, da mentira de que Jesus não vai mais te perdoar, não vai mais te ouvir. E se ele conseguir isso, ele conseguiu calar a voz de um profeta, calar um ministério, calar um pai de família, calar alguém que obteria cura e ainda curaria outras pessoas por intermédio da fé e do testemunho. Ele cala, simplesmente fazendo você acreditar que agora não tem mais jeito. Mas se creres, verás a glória de Deus. A fé verdadeira não é a ausência da dor, é a decisão de continuar acreditando mesmo diante de más notícias. Às vezes Jesus parece demorar, sim, e no tempo da espera a gente vê outros sendo curados, outros prosperando, outros sendo abençoados, outros avançando. Enquanto a nossa causa parece ser ignorada, a gente vai se desesperando. Mas mesmo se parecer que morreu e que não tem mais jeito para você, Jesus vai olhar nos seus olhos e vai dizer: não temas, crê somente, porque Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo, e se precisar Ele vai ressuscitar, mas o milagre será completo pelas mãos do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Ok. Agora, presta bastante atenção no que vai acontecer aqui. Enquanto Jesus está parado, talvez Jairo não entenda, mas Jairo tem um sentimento, e a sensação é de paternidade, diante de uma filha de 12 anos, que teve a sua vida ceifada. Agora, Jesus está diante de uma mulher, que sofreu por 12 anos, e Jesus chama ela de filha, manifestando uma paternidade divina. Enquanto uma sangrava há 12 anos, sem conseguir viver, a outra viveu por 12 anos sem nunca sangrar. Mas a vida dela foi arrancada também. Uma foi rejeitada pela religião e teve a sua vida arrancada mesmo ainda estando viva. E a outra era filha de um líder religioso, mas teve a sua vida arrancada mesmo tendo tudo para ter uma vida boa. Uma tocou Jesus e encontrou o milagre. A outra, daqui a pouco, vai ser tocada e encontrará o milagre também. Não esperavam que Jesus tocasse na mulher imunda, até porque ninguém sabia que ela tinha sido curada. E aí Jesus faz questão de dizer, Jesus tem que dizer: alguém me tocou, porque todo mundo tem que saber que uma imunda tocou nele. É a intenção de Jesus deixar claro que uma imunda tocou nele.
Marcos, no capítulo 1, no verso 40, um leproso se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Jesus fala: eu quero. Mas antes de Jesus purificar, Jesus estende a mão e toca ele, leproso ainda. Se tinha algo que Jesus amava fazer diante dos olhos de todos, era tocar pessoas imundas, porque ele sabia que a lei que protegia os outros que eram puros, expurgava aqueles que eram doentes, mas não era por mal, era só para controle da desgraça. Você já está no mal, fica, não vai contaminar o resto. Jesus vem para dizer: controle da desgraça foi feito dessa maneira, eu venho para acabar com a desgraça, eu venho para acabar com a imundície, eu venho para mostrar que não tenho problema com seus problemas, eu venho para mostrar que não tenho problema com a sua imundície. Eu toco no leproso, eu aviso que fui tocada por uma impura, e eu toco no morto, que também não podiam, porque eu gosto é de mostrar que não tenho problema com seus problemas, e que onde eu chego, trago pureza, purificação, milagre, cura e transformação. Xará pra cantar, labrachari, anda, labachai. Só quem está comigo, levante a mão e adore, adore, adore o nome de Jesus. Aleluia! Porque Jesus não se contamina com a nossa impureza, Ele purifica quando Ele nos toca. Ele não foge da nossa dor, Ele não foge da morte, Ele entra para restaurar a nossa vida. Você entra numa igreja, avisa, fala para todo mundo que tu é impuro, fala para todo mundo que tu é pecador, conta para todo mundo o seu pecado, para ver se você não vai ficar lá fora da igreja, e se ainda manterem você aqui, vão te afastar de tudo. Mas conta o seu problema para Jesus, rasga teu coração diante de Jesus. Pode ser o mais podre, vil pecador, assassino, adúltero, homicida, louco do pecado, endemoniado de gadareno, mais de 10.000 demônios no corpo. Pode ser quem for, quando Ele te tocar, sua vida nunca mais será a mesma, e você será transformado, restaurado, e vai ter a vida de volta que um dia Satanás tentou levar. Talvez você seja como uma mulher do fluxo de sangue, sangrando em silêncio há anos, gastando tudo que você tem e se arrastando diante de uma vida que precisa de um milagre urgente. Ou talvez você seja como a filha de Jairo, sem forças, fraca, quase morrendo, por que não dizer já até morreu. Mas Jesus passa pelo caminho, e quando Jesus passa pelo caminho, Ele chega mostrando para você que Ele curou o passado, como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, e curou o futuro, como Ele fez ao ressuscitar aquela garota. Porque quando Ele chega, Ele transforma a sua vida por completo, o antes, o agora, o depois, para nunca mais Satanás olhar na sua cara e te chamar de escravo, mas se traz livre para a glória do santo nome dEle. Só quem está comigo diga glória a Deus. Agora, uma coisa muito louca acontece aqui. Jesus não vai com todos os discípulos, Ele seleciona Tiago, João e Pedro. E Ele diz: vem Pedro, Tiago, João, vamos comigo. Mateus capítulo 5, verso 37. Quando Ele chega na casa, tem uma multidão de gente chorando, uma multidão de gente desesperada. Quando Ele chega na casa, tem um monte de gente desesperado. E aí eu quero convidar você a se colocar de pé para você entender isso aqui. Olha para cá que você vai entender isso aqui agora. Por favor, com muito carinho, com fé, porque você vai ser usado por Deus agora. Pega na mão de quem está do seu lado. Pastor Mantovani, quando Jesus chegou, uma grande multidão estava chorando lá. Era muita gente chorando e pranteando. Pastor, me dê sua mão. Mas ao entrar naquela casa,
ele faz uma pergunta: por que esse alvoroço? E por que vocês estão chorando? A criança não está morta, ela só dorme. E então começam a rir de Jesus. Automaticamente, verso 40, Jesus faz todos saírem da casa, mantendo somente os 3 discípulos que ele levou, o pai e a mãe. Jesus estava filtrando quem vai até o final com ele. Jesus estava selecionando as pessoas para manter um ambiente de fé, arrancando dali pessoas que pranteiam, que choram e que zombam, pessoas que trazem um ambiente de incredulidade, pessoas que não acreditam naquilo que ele disse. Tá só dormindo, tá nada, você tá louco, ela já morreu. Jesus não fez o milagre na frente da multidão que duvidava. Ele criou um ambiente fechado com fé e honra e intimidade. É a mesma coisa que vai acontecer aqui agora. Feche seus olhos, levante a mão de quem está do seu lado. Porque Jesus não realiza milagres para agradar céticos. Quando a notícia da morte chega, muitos choram, outros zombam. Mas quando Jesus chega, o milagre precisa acontecer. E Ele está na casa essa noite. Tem gente demais opinando sobre a sua vida. Tem gente demais que está chorando de dó de você, mas não tem fé com você, não crê com você, não ajuda você. Tem gente que já declarou que o seu sonho já morreu, mas Jesus veio aqui hoje para dizer que você precisa expulsar a incredulidade, expulsar a falta de fé do seu caminho, para que Ele possa ressuscitar as promessas. Jesus manteve a sua intimidade preservada com Pedro, Tiago, João, e manteve somente aqueles que estavam envolvidos com o milagre, a mãe e o pai, porque Jesus escolhe bem quem vai testemunhar momentos de glória. Não é todo mundo que pode ver quando Ele toca o impossível. Milagres não é para multidão incrédula. Milagre é para quem tem coração rendido, para quem tem coração cheio de fé. Charamandagassuri canta labaxerianda labaxai. Tem momentos da sua vida que Deus vai tirar pessoas da sala, vai fechar portas, vai silenciar vozes, e não é rejeição, é preservação. Jesus está dizendo: me deixa trabalhar no silêncio, me deixa ressuscitar em ambientes certos, me deixa agir enquanto todos duvidam. Se você está entendendo o que o Senhor está fazendo nessa noite, então comece a glorificar o nome dEle, comece a adorar o nome dEle, comece a glorificar o nome dEle. Eu quero que você ore agora comigo. De olhos fechados, eu quero que você fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, Tu conhece a minha situação, Tu conhece a minha impossibilidade. Eu expulso do meu caminho a falta de fé, pessoas que não acreditam, que fecham as portas com as suas dúvidas, porque eu quero ouvir a Tua voz dizer: menina, levanta. Empreendimento, levanta. Ministério, levanta. Família, levanta. Chamada, levanta. Jesus entrou naquele quarto e disse: Talita cumi, menina, levanta. Ela levantou e sentiu fome. Jesus operou o milagre no secreto e saiu caminhando com ela no meio de todos. É o que vai acontecer na sua vida. Você vai andar, vai voltar a andar, vai comer de novo, vai viver de novo, porque a fé que se humilha é a fé que ressuscita. Jesus propõe uma vida nova para você. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar, comece a liberar um ambiente de fé ao seu redor. Diga com autoridade: Jesus entra na minha casa, toca no que morreu, ressuscita o que ninguém mais acredita. Comece a declarar, declare. Eu creio, Senhor, eu creio. Este culto é ambiente de milagre. Este culto é o quarto fechado para a glória de Deus. É o altar da ressurreição. E enquanto você ora, o Mestre se move entre nós.